Hoje temos uma excelente notícia para vocês. A briga de Musk com Trump não afetou em nada as ações contra Alexandre de Moraes. Mas é melhor do que isso. Os Estados Unidos de Trump iniciaram uma ofensiva em várias frentes no Brasil. E isso vai além de Alexandre de Moraes. O nosso país virou, a partir de hoje, um palco para a guerra entre Estados Unidos e China. Você entenderá isso nesse vídeo e veremos também essa terrível briga entre Musk e Trump. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Muita gente já deve ter visto a notícia de hoje, na qual mostra que Trump acusa Alexandre de Moraes nos Estados Unidos por censura. Isso é mais uma etapa desse processo de sanções e tem tudo a ver com outro movimento que o STF fez, que é o julgamento da regulamentação das redes sociais. Mas antes de falarmos disso, eu quero mostrar algo mais amplo para vocês. A Embaixada Americana no Brasil começou uma movimentação incomum e intensa para uma embaixada. Quem já acompanha o canal já deve ter ouvido eu falar que uma das formas pela qual o regime brasileiro será punido é por conta da política de segurança hemisférica dos Estados Unidos. Isso tem tudo a ver com essa política dos Estados Unidos de classificar narcotraficantes como grupos de terror. Isso está toda hora no noticiário e esse será um dos caminhos para atacar o regime brasileiro. As sanções contra Moraes serão apenas uma das ferramentas. Uma grande parte desses esforços se darão num campo onde terá o apoio da maioria da população. O povo brasileiro não aguenta mais viver sob a batuta do crime organizado e qualquer medida dos Estados Unidos que atrapalhe o crime organizado terá apoio do povo. Os enviados de Trump vieram ao Brasil e deixaram claro o seu intento de classificar o PCC e o CV como grupos de terror. Isso colocaria o Brasil como alvo de ações do governo americano, independente da cooperação ou não do governo brasileiro, já que isso virou uma política de segurança hemisférica. Nesta toada, a Embaixada Brasileira volta a usar seus meios de comunicação para enfatizar esse assunto. A Embaixada escreveu: quando organizações estrangeiras, como cartéis de drogas, são responsáveis por ataques violentos, o secretário de Estado pode determinar que elas representam uma ameaça à segurança nacional e designá-las como tal. A designação como organização terrorista estrangeira e terrorista global, especialmente designado, dá às autoridades policiais ferramentas adicionais para tornar os Estados Unidos mais seguros. Repararam no ferramentas adicionais? Pois é disso que eu estou falando. E não é mera coincidência a visita da chefe consular dos Estados Unidos aos chefes da segurança do Rio de Janeiro. Já está existindo uma cooperação entre o governo do Rio e a inteligência dos Estados Unidos. Tudo isso contra a vontade do Lula. Ontem eu trouxe uma matéria que revela os esforços de Itamaraty para proteger o Comando Vermelho e o PCC. Isso foi vazado para a Folha de São Paulo e ali é mostrado como eles se esforçaram para que o Paraguai e a Argentina não classificassem esses grupos como terroristas. Então, temos um embate nesse campo. Mas, além disso, o Brasil entra de vez como palco da guerra principal. No caso, a guerra dos Estados Unidos contra a China. É fundamental entender que essa nova política dos Estados Unidos, que coloca a América Latina como prioridade, está intrinsecamente ligada ao objetivo de barrar a China em nosso continente. E a guerra com a China tem tudo a ver com o próximo fato que vou mostrar. Mas antes, todos sabem que Alexandre de Moraes é um tirano. Minha família e eu sofremos até hoje as consequências dessa tirania na pele. Meu marido e jornalista Alan Frutuoso está há quase 2 anos usando uma tornozeleira. E agora foi indiciado pela PF por ser considerado antidemocrático. Mesmo diante desse turbilhão, eu tento manter esse belo trabalho que ele começou, investindo em dublagens, edição e tudo o que está ao meu alcance, para levar um bom conteúdo para vocês.
Seja um patrocinador desse esforço através do Pix ou QR Code que está aí na tela. Além de ajudar com o canal, você nos apoia nesse momento tão importante, pois estamos entrando no momento crucial dessa perseguição do Moraes contra o Alan Frutuoso. E mais do que nunca, precisamos do apoio de vocês para manter a defesa jurídica dele. Muito obrigada por me apoiarem nessa luta contra Alexandre de Moraes. Vocês que não podem nos apoiar financeiramente, nos apoiem através de orações ou compartilhando os nossos conteúdos. Realmente estamos num momento decisivo para o bem ou para o mal. Vamos lá, vejam só o que a embaixada publicou hoje. Reportagens indicam que uma montadora chinesa de carros elétricos explorou 220 trabalhadores chineses em uma fábrica no Brasil e submetendo-os a condições desumanas de trabalho. É assim que a China cria concorrência desleal e prejudica trabalhadores dos Estados Unidos, explorando o próprio povo. Estão entendendo o nível de gravidade disso? Estão entendendo onde eles querem chegar com isso? Eles enfatizam que as fábricas são no Brasil, e isso seria feito para afetar os trabalhadores americanos. Isso que vocês estão vendo é a subida de nível nesse embate entre o regime brasileiro e o governo Trump. Aqui nós já temos todas as linhas que serão usadas pelos Estados Unidos para combater Lula e seu sistema judiciário. Primeiro, o Estado brasileiro está ameaçando a segurança dos Estados Unidos ao proteger narcotraficantes e, desta forma, ameaçando a segurança hemisférica. Segundo, o Estado brasileiro está permitindo que a China use o nosso território para, segundo eles, atacar a economia americana através de violação dos direitos humanos em fábricas no Brasil. E, por último, o Brasil está coadunando com um sistema de censura que violou as fronteiras dos Estados Unidos, como foi descrito na ação judicial revelada hoje, na qual Trump acusa Alexandre de Moraes. E agora que conseguimos entender que o jogo subiu muito de nível hoje, ao envolver a China, nós vamos ver mais essa ação contra Moraes. O importante é entendermos que Moraes não é um único foco. Ele apenas é uma das frentes. Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização de Alexandre de Moraes por censura. O Moraes é acusado de censurar o discurso político de pessoas alinhadas à direita nos Estados Unidos. A Trump Media acionou a Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira para que o ministro Alexandre de Moraes seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble, que pertence à Trump Media, no Distrito Central da Flórida. O documento que o Caio Junqueira teve acesso tem 62 páginas e afirma que Alexandre de Moraes violou, segundo os advogados da Trump Media, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir o que os advogados chamam de ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e plataformas sediadas em território americano. O que saiu hoje na CNN é mais uma fase daquele processo da rede social do Trump e do Rumble contra Moraes. Trump pede que Moraes seja indiciado nos Estados Unidos por atentar contra a primeira emenda. Isso aqui vai muito além das sanções, já que Moraes está atentando contra leis americanas em solo americano. Acho que já deu para entender aonde eles querem chegar. Para cometer crime nos Estados Unidos, não necessariamente você precisa estar nos Estados Unidos. Dou 3 exemplos rápidos para vocês. El Chapo, Noriega e Pablo Escobar foram caçados, presos e extraditados para os Estados Unidos. Os americanos estão afirmando que Moraes usa o inquérito das fake news para perseguir dissidentes do Lula. Isso é um crime. Depois, eles acusam Moraes de violar as fronteiras ao dar ordem para empresas americanas bloquearem pessoas que estão nos Estados Unidos. Outro crime. E eles também acusam Moraes de violar a primeira emenda contra americanos. Mais um crime. Esse último pode chegar a 10 anos de prisão.
Posso dar uma penca de exemplos de pessoas que não estavam nos Estados Unidos, mas cometeram crimes e foram processados e condenados. Trump sinaliza querer ir por esse caminho também. É óbvio que uma extradição de Moraes hoje é algo completamente fantasioso, mas isso é hoje. Como vimos no início do vídeo, existem várias frentes, e frentes que podem propiciar a essa realidade em um futuro não tão distante. Mas independente se esse cenário chegaria a um ponto de permitir uma extradição, isso não é o mais relevante no momento, mas sim o fato de apontarem para um processo criminal contra Moraes, assim como qualquer traficante que citei anteriormente. Isso é um cenário real que não depende da mudança na conjuntura. Eles querem processar criminalmente e começar a seguir esse caminho. No final das contas, Moraes pode acabar dando graças a Deus caso seja apenas sancionado. Talvez as sanções sejam uma coisa mais leve que os americanos possam fazer contra ele. Agora, se tem uma coisa que não afetou em nada o andamento disso, é a tal briga do Musk com Trump. Os dois erraram feio ontem. Trump errou ao dizer que Musk estava fazendo isso por subsídios de carros elétricos, sendo que o próprio Trump disse para todo mundo na frente da Casa Branca que Musk não reclamou disso. Lembram desse episódio? Isso deve ter deixado Musk furioso a ponto de dizer coisas como Trump estar nos arquivos de Epstein. Isso é muito vago e soa desonesto. Trump teve um relacionamento com Epstein antes dos escândalos virem à tona. Já é inclusive de conhecimento geral que ele constava nas listas de telefones. Porém, nunca houve nenhum registro sobre Trump comparecer a tal ilha. Então, estar nos arquivos é algo muito vago. Está nos arquivos como? Está com o nome na lista telefônica ou está em algum vídeo fazendo algo maligno com a criança? Estão entendendo a distância entre uma coisa e outra? Então é muito vago falar isso e soa desonesto. Porque se você acredita que a pessoa tem esse passado, primeiro você não apoia essa pessoa. E mesmo que você seja um imoral que queira apoiar a si mesmo, você não deixa seu filho com essa pessoa. Então está muito claro que essa foi uma fala bem desonesta. Mas vamos deixar isso mais claro ainda. Trump foi perseguido pelos democratas durante todo o governo Biden. Entre as acusações estão pagar propina para uma atriz de filmes adultos. Faz algum sentido para vocês os democratas não usarem Trump nos tais arquivos de Epstein, caso o que estivesse lá fosse comprometedor? De qualquer forma, o FBI disse que vai liberar o arquivo sem censura, após essa acusação. Então, quando vemos as atitudes desses dois, chegamos ao ponto em que o ego extrapolou a lógica. A consequência de tudo isso foi Trump ameaçar cortar os contratos com a SpaceX. Se isso acontecer, será um grande problema logístico, não só para o programa espacial dos Estados Unidos, mas do próprio sistema de defesa. Após o ataque de fúria, Musk chegou a sugerir uma reconciliação com Trump numa resposta à postagem do bilionário Bill Ackman. Especulou-se que aconteceria um telefonema, mas Trump está bem magoado e recusou o telefonema. Disse que não quer falar com ele por um tempo e nem pensar nele. Essa história de nem querer pensar me parece algo genuíno e que talvez deixe brechas para uma reconciliação. Mas teve erro dos dois lados. Ontem, o estrategista de direita Mike Pence chegou a brincar dizendo: papai e mamãe estão brigando e eu não aguento mais assistir isso. Se Musk tinha um ponto que estava sendo considerado, quando ele parte para agressões pessoais, ele perde grande parte do apoio. Jason Miller aproveitou a brecha e levantou a pauta do projeto de lei em si, e não na polêmica. Vamos ver o que acontece. Porém, o mais importante é que isso não está afetando nos planos maiores. Ainda espero que eles se resolvam. Agora, vamos ao giro pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto.
A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Dia de decreto de sanções dos Estados Unidos. Enquanto toda essa polêmica acontecia, Trump sancionava 4 juízes do Tribunal Penal Internacional ontem. Esses juízes estão sofrendo sanções secundárias após um juiz do TPI já ter sido sancionado por perseguir Israel. Estão em estágio avançado. A União Europeia criticou Trump. Parlamentares da Nova Zelândia foram suspensos. O motivo foi ter realizado uma dança maori no plenário. Numa relação de domínio do fantoche brasileiro, Macron leva Lula para passear em Paris. O brasileiro foi levado a ter comportamentos desconcertantes. O que ele está fazendo aqui? Como forma de camuflar os reais interesses globalistas por trás dessa relação, Macron anunciou que a partir de agora os brasileiros estão liberados para entrar na Guiana Francesa sem visto. E aí, você está interessado em visitar a Guiana Francesa? Acho que o Papillon não gostou muito de lá. O que realmente seria relevante, que é o tal acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, não avançou nada. Macron deixou claro que ainda é contra. O filósofo russo Alexander Dugin faz alerta a Trump. Trump quer sinceramente acabar com a guerra, e na minha opinião não há engano ou falsidade nisso. Mas ele não entende que tipo de guerra é essa. A princípio, ele a chamou de guerra de Biden. Agora, diz que é a guerra de Biden, Zelensky e Putin. Mas o mais importante, ele entende que não é a sua guerra. Mesmo assim, ele está envolvido nela. Além disso, vários círculos globalistas e neoconservadores o pressionam a continuar participando dessa guerra que não é sua, que só lhe trará problemas. É por isso que ele realmente quer acabar com essa guerra, embora não saiba como. E quando ele se aprofunda na questão, tentando entender quem está lutando contra quem, por quê e quais são os planos de todos, além da propaganda, ele se depara com um quadro completamente diferente das narrativas e formas como o conflito lhe é apresentado no Ocidente. Ele percebe que o assunto é muito sério e que existem, de fato, linhas vermelhas que nós, russos, jamais cruzaremos. A Ucrânia precisa ser libertada do regime nazista, precisa se tornar algo completamente diferente. E até que mude fundamentalmente, a guerra não terminará. Mas Trump quer que a guerra termine o mais rápido possível e está sob tremenda pressão de todos os lados, principalmente daqueles que o odeiam. Macron, Starmer, a liderança do Canadá, o recém-eleito primeiro-ministro Carney é tão liberal quanto Trudeau, Merz, o mesmo Partido Democrata nos Estados Unidos, todos os globalistas, o Estado Profundo, todos querem que Trump participe desta guerra que intensifique sua ofensiva contra a Rússia. E assim, que os ajude a desferir um golpe contra seus dois principais inimigos, Putin e o próprio Trump. É claro que Trump não pode deixar de entender isso, mas ele está entre a cruz e a espada.
Ele quer impedir uma guerra que, neste momento, simplesmente não pode ser interrompida. Mas ele ainda não está pronto para concordar com nossos termos porque ainda não amadureceu e não entendeu completamente as coisas. E sob ataque em todas as frentes, tarifas, política interna, cada uma de suas decisões bloqueadas por um judiciário que se transformou em uma rede de Soros, vendo que não está chegando a lugar nenhum em nenhuma frente, ele nos ataca. Como resultado, nossa liderança não se preocupou muito com o comentário desagradável, áspero e nada diplomático de Trump sobre a Rússia, encarando-o como um mero acesso de nervosismo. E parece que foi exatamente isso. Você acha que faz sentido o que o russo está falando? Deixe nos comentários. Polícia Federal confirma que Carla Zambelli chegou à Itália e que não foi presa no aeroporto. A desculpa para a não prisão dela no aeroporto de Roma seria uma demora para a Interpol colocar o nome dela no alerta vermelho. Ela chegou 11 horas da manhã e a inclusão foi 12h30. Bem, mesmo eles afirmando isso, o nome da Zambelli ainda não aparece na lista pública da Interpol. Então é aquilo, acredita quem quiser. Se tem uma coisa que toda ditadura sabe fazer bem, é mentir. É cada uma. Agora eu quero agradecer os patrocinadores que apoiaram o canal ontem, como Hélio de Amorim, Ronaldo dos Santos, Cleusa Coral, o João Batista, a Sandra Mara e todos os outros que estão aparecendo aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador através do Pix. Muito obrigada e até amanhã.